Olá, meus queridos amiguinhos, a Terra diz olá! Bom dia, estrelinhas. A Terra diz olá. E esse é um vídeo para concluir o mês de agosto, que eu não sei quando vai ao ar, mas foda-se. Concluído o mês de agosto é nada mais, nada menos do que... Que porra é mês de agosto mesmo? Concluindo o mês de agosto. São as coisas que eu li, que eu assisti, que eu consumi, e enfim, o mês de agosto. Já estou munido aqui da minha desagenda, porque se eu não anotar as coisas que eu fiz, eu não vou lembrar. Por o simples fato que eu não tenho memória, e quando eu tenho memória, eu confundo as coisas que eu fiz, que eu assisti, que eu consumi. Enfim, mês de agosto eu vou começar pelos livros, porque é o que mais me interessa. Bora! Dia 12 eu terminei de ler A Enchente, o primeiro livro da série Blackwater. Não tem vídeo aqui no canal e nem sei quando vai ter, porque eu não sei quando eu vou continuar essa leitura. Se quiser. Porque eu li ele pelo Audible e eu via alguns trechos pelo Kindle. E assim, a narração tá muito boa, só que o problema é, eu li, ouvi no caso, né, pelo Audible logo, porque ele tava com uma data pra sair, eu acho que ele ia sair lá pelo dia 12, então assim, eu terminei no dia 13, então assim, bem na data de limite dele sair. E ele saiu do catálogo, né, do Audible, pra ficar pago, e eu sou uma pessoa que sou totalmente contra você pagar um stream e ainda pagar pelo conteúdo do stream. Eu acho isso um absurdo. Sabe, eu já assino a porra do Amazon Prime e eu tenho que pagar pra assistir alguns filmes no Amazon Prime. Eu já pago a merda do Amazon Prime e eu ainda tenho que pagar pra ter acesso a canais que estão dentro do Amazon Prime, como o Crunchyroll, HBO, Paramount Plus e o que quer que seja. E no Audible a mesma merda, bicho. Qual que é o sentido de eu já estar pagando pra ter a plataforma do Audible e pagar pra ouvir os livros nele? Não faz sentido nenhum. Porque ele é ladrão, sabe? Então assim, isso me dá um ódio profundo. Nossa, bicho. Eu ouvi o livro assim no limite do tempo pra saber se prestava, se eu iria continuar, e o pior aconteceu. O livro presta. E eu quero continuar. Foi triste. A bichinha se fudeu. E eu não sei quando eu vou continuar, porque não tá disponível em lugar nenhum. Quer dizer, a gente não tem ninguém pela gente. Vou aumentar aqui essa merda dessa luz. Eu comprei esse mês também uma lanterna aqui pra minha bicicleta. Deixa eu ver. Tá bobada. Cara, olha a luz. Puta que pariu. Isso sim que é uma luz. Eita caceta. Deixa eu ver como é que ilumina aqui atrás. É show, mano. Bom, enfim. Nossa, luz do caralho. Então, eu gostei da merda do livro. Quero continuar, mas não sei quando eu vou continuar. E acontece a mesma coisa com... Não é desse mês, mas eu já li A Quarta Asa, da Rebecca Yarros. Acho que esse é o nome da autora. Que eu gostei muito. É muito bom. Só que até hoje o segundo livro simplesmente não saiu no Audible. Não é nem porque é conteúdo pago, mas ele não saiu. E eu gostei muito da versão áudio dele. Até hoje não saiu. Denúncia, tá tudo errado. Não sei quando eu vou continuar, porque eu não tô afim de ler no Kindle. Eu gostei de ouvir ele. Então, porra. Então, assim, eu li A Enchente Blackwater, é um livro muito bom. Eu dei 3 estrelas de 5. Se vocês quiserem ver, os meus comentários estão no Maratona e no Scooby e no Goodreads. Geralmente eu posto minhas atualizações bem rápido do que eu tô lendo lá, e aqui demora para sair o conteúdo. Então, se vocês quiserem ver meu conteúdo em tempo real, sugiro a vocês que, mais uma vez, me sigam em todas as redes sociais. Instagram, YouTube, TikTok, eu já estou no YouTube. Maratona, Scooby, Goodreads, enfim, tudo eu posto em tempo real do que eu tô fazendo lá. Então eu recomendo vocês que me sigam por lá para saber por lá. Em resumo eu gostei muito do livro, eu tô curioso para saber o que vai acontecer. E detalhe, tipo, eu terminei de ler ele no dia 12 e ele ainda tá na minha cabeça. Nossa, vocês não vão conseguir ver, né? Tá por aqui. E ele ainda tá na minha cabeça. Sério. Eu gostei realmente do livro. Não sei quando eu vou continuar, mas enfim. Por mim. Dia 19, eu reli o Se Deus Me Chamar Não Vou, que eu não lembro o nome da autora, mas é um dos meus livros nacionais preferidos da vida. Eu lembro que eu li esse livro durante a pandemia, e eu fiquei obcecado. Eu amo livros, narrativas, que são feitas do ponto de vista infantis, são feitas do ponto de vista de crianças. E esse livro tem basicamente isso. Ele é feito do ponto de vista de uma criança, da forma como ela enxerga o mundo, como ela se porta na frente dos adultos, como os adultos tratam ela.
como ela é percebida no mundo, é um livro impressionante. Tem as minhas impressões de leituras no Scoob e no Goodreads, que na época que eu li foi lá na pandemia, lá em 2020. Só que no Maratona tem as impressões de leitura que eu tive agora, esse mês que eu li, esse ano. Que obviamente que são bem melhores, na verdade, porque eu já tô lendo com uma nova maturidade, com uma nova cabeça. Então, vejam essa minha resenha que tá no Maratona. Não sei quando eu vou postar o vídeo aqui, mas é um livro perfeito. 4 estrelas de 5. Se bem que eu acho que lá deve estar 3, mas enfim, porque eu amei. Gente, eu vou explicar uma coisa sobre classificação. Que inclusive está descrita nas avaliações. 1 estrela é ruim. 2 estrelas é regular. 3 estrelas é bom. 4 estrelas é ótimo. 5 estrelas é excelente. Então, se você vê muitos livros, filmes, porque eu também posto meus filmes no Letterboxd. Se você vê 3 estrelas, não pensa que ele é ruim ou que ele é um filme ok. É um filme bom, é um livro bom. 3 estrelas é bom. Vocês precisam entender que classificações são feitas nisso. 3 está acima da média. Não é porque ele tem uma estrela 2,5. Alguns... Eu acho que no Scoob tem uma parte de você poder dar 2,5 para avaliação. Mas 3 estrelas é ótimo. Eu gostei da leitura. 3 estrelas é muito bom. 4 estrelas é ótimo. Então, se vocês veem avaliações nível 3 nas minhas redes sociais, não pensem que é ruim, porque eu não achei incrível. Eu só não achei ótimo, mas não quer dizer que ela é ruim. Eu gostei. Eu releria, eu recomendo. Mas são 3 estrelas, porque 3 estrelas significam exatamente isso. É bom. Eu tô falando isso porque eu tive uma longa discussão com os amigos meus esse mês passado. Justamente porque eles estavam vendo o meu Letterboxd, inclusive me sigam no Letterboxd, sobre um monte de filme que eu dei 3 estrelas, que são filmes muito bons, que eu gosto genuinamente. Eu lembro que tem o Vidas Passadas, né, que é um desses caras, é meio que um dos filmes, desses meus amigos, né? Vidas Passadas é um dos filmes preferidos da vida dele. E ele perguntou, se teve alguma coisa no filme que você não gostou? Eu disse, não, ele só não me marcou como marcou você. Mas eu gostei de tudo, da cinematografia, da forma como o enquadramento coloca os personagens sempre com uma faixa no meio separando eles, de como eles estão lidando com o amadurecimento, do relacionamento deles. Eu rasguei elogios pro filme, porque o filme é muito bom. E ele falou, mas por que você botou 3 estrelas? Porque 3 estrelas é isso, é bom. Acabou, cara. 3 estrelas é bom. Se você quer botar 4 estrelas, tudo bem, não tem problema, mas 4 estrelas é bom. Então, assim, não vem encher o meu saco falando que 3 estrelas não é bom, porque é bom. 2 estrelas é regular, 1 estrela é ruim. Lembrando que qualquer filme, resenha meu que você viu 1 estrela, saiba do seguinte, eu botei 1 estrela de ruim porque eu não podia botar 0. Porque se eu achei ruim, meu irmão, eu achei putamente ruim. Cretina. É sobre isso. Dia 26 eu li Mistborn e o Poço da Ascensão. Na verdade, eu tô lendo Mistborn com um grupo de leitura coletiva que a Tami do Resenha dos Sonhos, ela tá fazendo uma leitura coletiva. E eu cometi a burrada de me propor a comentar cada capítulo no TikTok. Então, assim, eu tô comentando capítulo a capítulo no TikTok. Então tá bem completinho, caso vocês queiram ver lá. Me sigam no TikTok. E eu terminei de ler no dia 26 de agosto. Terminei no prazo limite da leitura mesmo. Cara, Mistborn, essa é uma releitura pra mim. Tá sendo incrível. Tudo nesse livro, eu li ele em 2021, 2022, eu acho. E eu lembro que eu gostei muito, só que detalhe é, eu li muito apressado, porque eu queria saber logo o que iria acontecer. Eu tinha as edições físicas da Leia, sabe? Então eu reli, gostei, achei ok. E eu passei as edições pra frente porque eu pensei, eu não vou reler porque eu achei ok, eu gostei da leitura, mas não me marcou. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui pensando cada vez mais e mais nos livros. E eu fiquei pensando, cara, eu tenho que reler isso aqui com mais atenção. E nesse projeto de leitura da Tami, eu fiquei tipo, cara, eu posso reaproveitar esse livro de uma nova perspectiva, com uma nova cabeça, por ter amadurecido e etc. E eu tô lendo essa leitura coletiva, que é mais pausada, né? Ela tá sendo uma leitura de 2 capítulos por semana, se não me engano. E aí eu terminei de ler o livro 2 esse mês. E, cara, cravado. Isso aqui eu dei 4 estrelas. Porque ele me marcou. Eu lembro que quando eu li pela primeira vez, eu achei o livro 2 o mais chato de todos. E agora, com essa nova mentalidade, lendo com mais calma, ele se tornou um dos meus preferidos. Mistborn é muito bom. Tem um prefácio dessa nova edição da trama que tá impecável.
eu recomendo que vocês leiam Mistborn com calma, com atenção. Leiam, podem ler devagar, cara. Eu levei um mês, que é o tempo de leitura coletiva, né? Então, assim, eu li em julho o primeiro livro, e agora em agosto eu li o segundo, e eu creio que em setembro a gente já vai ler o terceiro. E vai levar o mês todo para ler. Leia com calma, cara. Apreciem a leitura, porque vale muito, muito a pena. E agora vamos para os filmes, séries e animes que eu assisti também em agosto. Dia 1º de agosto eu terminei de assistir O Pecado Original de Takopi, que tem 6 episódios, é um anime de cortar o coração. Eu já postei que eu comecei a assistir ele no meu vídeos falando sobre animes desse mês. E eu vou deixar para comentar melhor sobre ele quando eu fizer a conclusão desses animes da temporada de verão. Porque como ele tem 6 episódios, é bem curtinho, você termina ele na metade da temporada. E na gravação desse vídeo, a temporada de verão ainda tá para acabar daqui a 2, 3 semanas, se eu não me engano. E O Pecado Original de Takopi é lindo, é de cortar o coração, é de deixar você com raiva, revoltado, é de encher a sua mente de conflitos. Cara, O Pecado Original do Takopi é um dos animes que mais meio que me marcaram na vida. Eu não sei quando é que eu nem sei se eu vou conseguir esquecer desse anime, porque assim, com a quantidade de anime, de filme, série que eu consumo, às vezes eu esqueço, não do tipo, se você perguntar pra mim, existe outra coisa, eu vou lembrar que eu vi. Mas, por exemplo, se você me perguntar aleatoriamente, fala aí do anime, aí eu provavelmente não vou lembrar, mas eu sinto que com Takopi eu vou lembrar, porque ele me marcou muito, ele é muito memorável. O Pecado Original do Takopi é de cortar o coração, mas ao mesmo tempo é lindo, ele é tocante, é comovente, e assistam o Pecado Original do Takopi, que tá completo na Crunchyroll. Dia 2 eu assisti Pecadores, que é aquele filme de terror, de vampiros, com aquele gostoso lá do Pantera Negra, que eu esqueci o nome dele. Enfim, o gostoso lá. Meu Deus, que filme bom. Eu já sabia que o filme era bom, e eu peguei um spoiler que ele é um filme de vampiros, mas assim, eu não sei se essa informação é exatamente um spoiler, porque ela não chega a estragar o filme, mas eu sinto que se eu soubesse que não era um filme sobre vampiros, a experiência de assistir o filme teria sido mais enriquecedora. Por exemplo, tem um filme do Quentin Tarantino que ele estreia, ele não dirige. Ele atua no filme. E, cara, eu esqueci o título do filme, mas enfim, quando eu lembrar eu vou deixar por aqui, porque eu acho que o título original é From Dusk Till Dawn. Eu não sei o título dele em português, eu realmente esqueci. Ele é um filme de vampiro muito bom, que ele não parece filme de vampiro até a metade, quando você se toca que aquela porra é um filme de vampiro, e é genial. É um é um filme incrível. E esse filme, Pecadores, é tão bom quanto. Ele tem uma vibe meio parecida, porque você não pensa em nenhum momento que ele é um filme de vampiro, até de repente você descobrir que ele é impecável, é perfeito, é muito perfeito. Ele é muito bom. E eu dei 3 estrelas pra ele no Letterboxd, porque 3 estrelas é bom, e eu gostei muito do filme. Só não me marcou, então, enfim, 10 estrelas. Tá bom, tá ótimo. Dia 19, eu assisti A Hora do Mal com meu namorado. Esse eu assisti no cinema. E A Hora do Mal é incrível, que o título original é Weapons. Eu não entendi por que o título original é Weapons. Inclusive, durante o filme, eu não entendi, porque assim, aparecem armas durante o filme. E aqui vai um spoiler / resumo do porquê que o nome dele é Weapons. O nome dele é Weapons porque ele faz uma alusão a armamentos, tiro em massa, esses tiros em massas que acontecem em escola, que são cometidos geralmente por adolescentes. Ele faz uma alusão a isso. Só que o filme não se trata deste assunto. Ele faz uma alusão, e assim, quem pegar, pegou. Se você não pegou, no caso eu, que assisti o filme sem saber disso, eu não peguei essa informação, porque não é algo comum aqui no Brasil, tiroteios em escola, não é a nossa realidade. Mas ainda assim eu achei um filme incrível, um terror de assustar. Eu fiquei realmente agoniado, e eu sei que algumas pessoas não gostaram do final dele. Tem uma parte que beira a comédia, mas é muito bom. Aquilo é genial. Weapons é muito bom. Eu gostei, eu me diverti muito com o filme. Eu tive medo, eu ri, eu me emocionei, eu fiquei agoniado. É muito bom. Uma coisa sobre Weapons, isso não é spoiler, mas assim, tem uma criança que ela claramente tá bem mal com as coisas que estão acontecendo. E a professora nota isso. Eu acho que algumas pessoas não notaram, ficaram tipo assim, pensando, cara, por que essa professora tá enchendo o saco da criança? Mas assim, quando você é adulto e você presta atenção numa criança, você percebe que ela tá mal, que ela tá irritadiça, que ela tá te evitando, que a cara dela tá fechada. Ao menos uma criança totalmente saudável, né? E esse garoto tava isso, você via que tinha alguma coisa acontecendo com ele que ele tava escondendo, que ele não queria falar sobre.
que ele estava provavelmente sofrendo alguma ameaça, alguma coisa estava acontecendo, e essa professora notou isso nele. E é muito bom porque, assim, nesse filme a gente percebe isso. Quem não percebeu isso, provavelmente é porque não tem muito convívio com criança e não percebe essas coisas. O que tá tudo bem, acontece. Mas esse detalhe no filme, o filme, ele é muito sutil na forma que ele quer contar e abordar sobre os assuntos dele. Ele não, como eu poderia dizer, ele não explica, ele mostra pra você e você tem total liberdade de interpretar da forma que você quiser. Eu tenho as minhas. E eu recomendo que vocês assistam Weapons, que é A Hora do Mal. Filme excelente. Aí no dia 26 eu assisti Bring Her Back, que o título original é Bring Her Back e no Brasil é Traga Ela de Volta. O título é bem literal e sucinto. E meus irmãos, esse foi um dos filmes mais agoniantes que eu assisti esse ano. Porque ele é um filme bem gore, bem, como poderia dizer, explícito. Quando eu comecei a assistir, bom, tem umas partes bem gores, bem violentas, bem pesadas e nojentas. Ok, são nojentas. Como eu sou uma pessoa que sou acostumado com nojeira, por incrível que pareça. Ai, que ódio falar essas coisas. Bom, eu comecei assistindo e pensando, ai, que nojeira, mas seguindo. Só que aquilo foi escalonando, sabe? Conforme aquilo foi escalonando, chegou uma parte que eu não conseguia mais olhar pra tela. Que eu ficava assistindo e ficando tipo, ai, eu não consigo ver. Eu ficava assistindo literalmente assim. Já passou? Já acabou? E vendo a nojeira. Porque eu não conseguia parar de ver, mas ao mesmo tempo eu não conseguia assistir. Bring Her Back é incrível. E quando eu terminei de assistir, eu descobri que ele é dos mesmos diretores do filme Fale Comigo. Que falam sobre, de uma forma, um terror, né? Eles abordam sobre luto. Aí eu fiz essa associação com o filme. Eu fiz, caralho, velho, que filme sensacional! Eu gostei muito de Bring Her Back. Eu acho que ele tá entrando, provavelmente ele entrou nos meus filmes de terror preferidos, porque a experiência de assistir ele me deu uma agonia, me deu um terror desgraçado, não no sentido de medo, de sonhar, pesadelos, mas a experiência dele de assistir esse filme foi aterrorizante e agoniante. Então, caralho, que filme bom. Aí já no dia 27 eu assisti The Ugly Stepsister, que ainda vai estrear nos cinemas aqui do Brasil. Eu assisti no modo One Piece, me perdoem. Ou foda-se, não tô nem aí pra vocês. A chinela vai cantar, sofrer pra quê? Vem num pulo-pulo, zóio maior que a boca, idiota. E assim, 3 estrelas, eu gostei muito do filme. Vejo a minha resenha no Letterboxd e eu gostei do filme. Mas ele não mudou a minha vida. É um filme ok, muito bom. E eu vi um Twitter dele essa semana, porque ele vai estrear agora no cinema já no Brasil, e eu vi um Twitter do pessoal falando, imagina só naquela tela grande quando você vê aquele cuzão aberto na tela. O cuzão mesmo. É exatamente o que vocês estão pensando. Eu não tô inventando palavras. O filme é bem explícito. Não que seja um filme pornográfico, mas ele aparece essas cenas. Uma delícia. Adorei. É até estranho, porque parece que eu não tenho coisas boas pra falar sobre o filme, mas eu tenho, eu gostei do filme, a experiência é boa, é uma nova visão da Cinderela, que toca você de uma certa forma, sabe? E que, pelo menos pra mim, me faz perceber que a verdadeira vilã, eu sempre tive essa noção, inclusive com os filmes da Disney, a verdadeira vilã da Cinderela é a madrasta, muito mais do que as irmãs malvadas, porque, assim, vilões, pessoas ruins, elas não nascem simplesmente do nada. Elas são criadas, geralmente por alguém pior que elas. E esse filme mostra exatamente isso, quanto essa mãe força essas garotas, ela deturpa a mente delas para que elas façam coisas ruins, para que elas creiam que aquilo é o normal. E elas ficam sem escrúpulos. Ai, gente, é um filme meio doentio, mas é muito bom. Vale a pena. E aí no dia 31 eu assisti 2 filmes. Eu fui no Cine Arte Pajuçara aqui da minha cidade, para assistir alguns filmes eu gosto muito de assistir filmes de arte, principalmente filmes brasileiros, porque, primeiro, valoriza o cinema nacional, ele dá de 10 a 0 em qualquer filme estadunidense, e eu queria, além de prestigiar esses filmes, né, eu queria poder assistir eles o quanto antes, e assim, o meu tempo estava corrido por causa do meu trabalho, por incrível que pareça, eu não sou desempregado, e eu fui nos cinemas para assistir O Último Azul. Só que eu acabei chegando 2 horas mais cedo, porque eu não queria me atrasar. E eu fiquei, cara, eu vou ficar 2 horas aqui esperando. Aí eu falei com a moça, fiz, olha, tem outro filme que vai rolar agora, que dá tempo de acabar? Ela fez, tem um filme do Luiz Gonzaga. Eu, beleza, bora assistir. E assim, eu fui assistir
sem dar nada pelo filme. E eu assisti Luiz Gonzaga, Légua Tirana. Esse é o título do filme. Luiz Gonzaga, Légua Tirana. Cara, que filme bom! Eu tô vindo de umas biografias que eu tenho particularmente odiado muito, que são biografias que elas sempre inocentam a pessoa que eles estão querendo representar na biografia. Por exemplo, eu assisti o Chaves, né? Agora em julho, por aí. A série do Chaves que tá na HBO, que acho que o título é Chaves Sem Querer Querendo. Acho que é esse o título, que é uma série péssima, muito ruim, que, assim, acho que os 2 primeiros episódios ela até começa boa, muito fantasiosa, mas boa ainda, só que ela descamba pra uma série tão ruim, tão mal escrita, tão mal feita. A produção dela é muito boa, a atuação é impecável, mas nada disso sustenta um roteiro ruim. E eu assisti pensando o quanto existem biografias que elas inocentam o seu autor, criador, enfim, a pessoa que elas estão fazendo biografia. Por exemplo, na biografia do Elvis, ele é tratado como um cara bom que se relacionava com negros, sendo que, assim, porra, o Elvis roubava músicas de pessoas negras. Ah, era por causa da gravadora, ele não sabia. Cara, ele não saber não inocenta ele. Aí tem a biografia do Queen, que é tenebrosa, que é o Bohemian Rhapsody. Aquele filme é tenebroso. Aquele filme concorrer ao Oscar é tenebroso. E ganhar logo na edição, que uma das coisas mais tenebrosas que tem nesse filme é a edição. Ele ganhou. Então você vê, né? O Pix foi muito alto, porque pra concorrer e pra ainda ganhar... Bosta, tá, gente? Bosta. Porque não faz sentido. E aí eu assisti a biografia do Ney Matogrosso, né? O Homem com H, que é o filme do Ney Matogrosso, que é incrível. Praticamente perfeito. Que filme lindo, que filme bom. Ele não inocenta o Ney Matogrosso de nada, ele mostra os defeitos dele, as qualidades, ele mostra que ele é uma pessoa complexa, que ele tem tudo isso e que ele não deixa de ser humano, porque é assim que seres humanos são. Não são bons, inocentes, incorruptíveis, são seres humanos, com seus erros, com seus acertos, com seus defeitos, com suas qualidades. É uma biografia impecável, eu quase chorei nesse filme. Cada segundo dele era extremamente enriquecedor. Assista Um Homem com H. E aí, quando eu fui assistir o filme do Luiz Gonzaga, que é o Légua Tirana, por um segundo eu pensei, acho que eles vão fazer uma coisa assim, fantasiosa, ou para inocentar ele, ou quase um pseudo musical. Só que não, o filme... Eu acho que o filme nem toca músicas cantadas pelo Luiz Gonzaga, mas ele toca várias músicas de sanfona, enfim. O Luiz Gonzaga é um dos maiores sanfoneiros do seu tempo. Acho que até hoje. Primeira coisa que tem, mostra a infância, a adolescência e um pouquinho da parte adulta do Luiz Gonzaga. E ele mostra os defeitos, as dificuldades que ele teve na vida, sem fazer um dramalhão, sem fazer ele como se fosse um inocente, um coitadinho. Ele era uma pessoa com erros, com defeitos, ele é repreendido pelos pais, tem comédia no filme. A cena do padre apontando uma arma pro cara que quer assaltar eles. É incrível, aquele ator que faz o padre, eu me acabo com aquele homem, eu já gostava dele, já conhecia ele, né? Eu esqueci o nome dele, mas eu já conhecia o trabalho dele há muito tempo. A parte inicial do Luiz Gonzaga, quando ele tá na infância dele, eu acho que é a parte mais rica do filme, no geral. Mas as outras partes não devem nem um pouco. Talvez a parte adulta dele seja um pouco mais pedante, sabe? Você sente que o filme já deveria estar acabando. Parece que o filme se estende um pouco, mas ao mesmo tempo ele encerra um ciclo. No final das contas, eu saí com um saldo muito positivo com esse filme do Luiz Gonzaga, porque ele engloba, na medida do possível, coisas, e ele faz homenagens à carreira dele, e a filmografia dele é incrível. A fotografia dele, o lugar onde ele é gravado, que ele é gravado em Pernambuco, na região serrana de Pernambuco, se eu não me engano. O filme, no final do filme, ele especifica onde foi gravado. Tudo aquilo foi gravado em cenário real, não tem cenário construído. E aquela recriação de época é excelente. Eu assisti aquilo com meu olho brilhando. Cada cena daquele filme era um espetáculo visual. Luiz Gonzaga, Légua Tirana é incrível. Vejam esse filme, vale muito a pena. Conheçam o cinema nacional. E como eu disse, eu estava indo assistir O Último Azul, e quando terminei o Luiz Gonzaga, eu engatei direto no Último Azul. Eu não tinha ideia do que era esse filme. Eu só sabia que eu queria assistir. Assim, filme brasileiro, a gente sabe que ele só é valorizado quando ele vai lá pra fora, tipo assim. A gente faz um produto nacional.
produzido aqui pelo Brasil, com atores, roteiristas, equipamento, tudo feito aqui no Brasil. E a gente tem que exportar lá pra casa do caralho pra ganhar Cannes, festivais, e aí sim é que ele vai chegar no Brasil, para as pessoas poderem valorizar o produto nacional. Situação, Leonardo. Que situação. Que situação, meu Deus. Que situação. Que situação. Então, como ele já estava fazendo esse burburinho muito grande lá fora, e infelizmente ele saiu primeiro lá fora do que pra gente, porque infelizmente as pessoas não valorizam o cinema nacional, eu fui assistir ele já com muita expectativa do tipo assim, vou gostar desse filme. Mas eu não sabia do que se tratava. E, primeiro choque, é uma distopia. Eu não lembro, eu não conheço nenhum filme que se trate sobre uma distopia brasileira. Ainda mais tratado de uma forma assim, tão comum. Por exemplo, tem a série 3%, né, que é uma distopia, mas as pessoas estão... Eu não cheguei a assistir, mas as pessoas estão meio que lutando contra aquele sistema. Se eu não me engano, é isso. Não tenho certeza porque eu não assisti. Mas nesse é uma distopia aonde velhinhos, com 80 anos, são mandados para campos de concentração. Sendo que eles não dão esse nome. Mas você sabe que é isso. Eles enxotam velhinhos para eles não serem mais um estorvo para a humanidade. Isso é um programa completamente normal do governo. As pessoas tratam isso como se fosse normal. Ninguém tá nem aí. Já tem velhinhos que... É uma coisa bem comum, no geral, sabe? Os velhinhos... Já tem velhinhos que estão com 70 anos pensando e quando eu chegar nos meus 80 vou para a colônia. E a protagonista do filme, ela tem 77 anos. E o governo diminuiu a expectativa de vida para 75, mandar o pessoal para a colônia. Então, assim, ela tá batendo na porta para ir. Só que ela tem um último sonho, que é voar. Então, ela dá um jeito de fugir dessa colônia. Ela não chega a entrar na colônia. Então, assim, a gente não vai ver os horrores, as coisas tenebrosas. Isso é uma coisa magnífica do filme, porque ele não vai mostrar nenhum sofrimento. Ele mostra um pouco da vida como ela é, sendo que é uma distopia, né? E ele faz uma comédia com isso. Ele mostra um filme de aventura. Ele dá raiva. Ele não é explícito. Ele não explica as coisas ruins. Ele mostra pra gente ter noção do que tá rolando. Por exemplo, tem uma cena que me tocou muito, que é você tem que ser mandado para essas colônias. Se alguém tentar lhe encobrir, essa pessoa vai estar cometendo um crime contra o governo. E aí tem um personagem que ele não aparece no filme. Simplesmente é falado que a casa dele foi interditada porque ele estava escondendo o pai dele, que já deveria ter ido para as colônias. Esse cara foi preso porque ele cometeu um crime. Isso é comum. E as pessoas ficam, tá, mais um dia. A velhinha, que é a protagonista do filme, ela vê isso, ela fica um pouco horrorizada, mas ela sabe que ela tem que ir. Quando ela tá quase indo para essa colônia, a gente já tem uma noção de como esses velhos vão ser tratados lá. E o filme, ele não conta, ele não explica, ele não fica mostrando sofrimento, ele só mostra de uma forma bem sutil, mas incrível. Mas no final das contas é um filme de aventura. Você vai ver essa velhinha se redescobrindo seus próprios sonhos, amizades, pessoas, aventura. É um filme de aventura incrível. O Último Azul, cara, é um... Não sei dizer se é um dos melhores filmes nacionais que eu achei esse ano, porque eu tô achando muito filme nacional. Mas é lindo, cara. O filme, eu assistia, o meu olho chega brilhava, velho, assistindo aquele filme. Cada cena, ele é gravado, acho que em Pará e na Amazônia. Eu não sei dizer onde exatamente ele é gravado, mas tem uma parte dele que é no Pará e uma parte na Amazônia. Mas as cenas são incríveis, as composições de quadros, as atuações, cada detalhe desse filme é incrível. E o Último Azul eu assisti literalmente no dia 31 de agosto. Esse meu mês de agosto eu assisti mais filme do que de livros, o que é normal. Não sei como vai ser setembro, mas se tiver um saldo tão positivo quanto teve agosto, vai ser muito bom. Setembro tem chances de ser incrível, na medida do possível. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O que mais que eu fiz em setembro? Passei raiva jogando Pokémon United. Eu sempre passo raiva jogando esse jogo. Mas esses detalhes eu deixo mais pra contar no meu TikTok. Por enquanto, como esse é um vídeo de conclusão de agosto, vai que no de setembro eu consiga comentar mais coisas. Esse vídeo já tá longo e eu não queria deixar ele tão longo, mas eu realmente me empolguei falando das coisas que eu gosto. E é sobre isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Me sigam em todas as redes sociais e compartilhem esse vídeo, mandem pros seus amigos. E, caralho, é isso, não tem mais o que falar. Me sigam em todas as redes sociais. Cheiro!